A minha pergunta é: por que o Lula atravessa a rua para escorregar na casca de banana? Porque essa era uma questão que não estava posta, tá certo? Se o ministro, voto de ministro do Supremo devia ser público ou não. Essa discussão não existia até hoje, tá certo? Se existia, existia na academia, em algum corredor obscuro de Brasília, mas assim, na população, na opinião pública, não era era um não assunto. De repente, Isso. do nada, numa live, ou seja, num lugar onde ele fala o que ele quer, sobre o que ele quer, do jeito que ele quer, de livre e espontânea vontade, ele levanta essa tese de que os votos dos ministros do Supremo deveriam ser secretos, que a população não deveria saber como votou cada ministro, sob o argumento de que daqui a pouco, segundo as palavras de Lula, o ministro do Supremo não vai poder sair na rua porque vai apanhar, porque alguém falou que ele votou de um jeito, votou de outro. Ele não se referiu ao Alexandre de Moraes, mas, obviamente, quando ele fala isso, a gente lembra do episódio do Alexandre de Moraes sendo assediado, hostilizado lá no aeroporto de Roma. Não é na rua, não é na rua no Brasil, mas tudo bem. Isso também já aconteceu em restaurantes que eles ministros frequentam, especialmente o Alexandre. Agora, tenho a impressão que isso acontece não por causa dos votos, mas por causa da ação do ministro Alexandre de Moraes contra os bolsonaristas e o Bolsonaro, né? É outra questão, não é uma questão de como ele votou, deixou de votar. Mas, enfim, a pergunta é essa, de por que que o Lula atravessa a rua para escorregar na casca de banana? Ô Zé, só para lembrar, houve ataques ao Gilmar Mendes em Portugal, o Lewandowski foi hostilizado em restaurante, enfim, não é a primeira vez que ministros supremos são hostilizados. O Luiz Fux chegou a dizer que foi interpelado uma vez na calçada lá no Rio de Janeiro, e aí ele resolveu mudar os votos dele, está mais em sintonia com a opinião pública. Então, tem um problema de fato, que é essa coisa de ministro do Supremo ter virado popstar e palpitar de agulha a turbina de avião a jato, né? Esse é um problema. Outro problema, que você citou bem, é esses ataques, esse clima de radicalização que leva, essas pessoas têm que ser punidas. Quem ataca qualquer pessoa e dá um esculacho assim merece punição. Mas para responder a pergunta do Lula, ô Zé, vamos lembrar, ele começa bem a resposta. Ele diz que tem que se respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que você pode concordar ou não com ela, mas é importante respeitar a decisão do Supremo. Até ali estava perfeito, né? Um presidente que O entende. ex-ministro Celso de Mello, que comentou a resposta do Lula, enfatizou isso. Falou: não, essa primeira parte da resposta foi ótima, tendo É em isso. vista o antecessor que desrespeitava todas as decisões do Supremo, né? Mas desculpa, Kennedy, continua. É isso. O Lula ele é um democrata, mas vira e mexe, ele dá essas escorregadas. Isso aí, Zé, é uma mistura de voluntarismo com arrogância. A popularidade dele está crescendo, né? Na comparação com o Bolsonaro, ele é muito melhor. Não tem como comparar o Bolsonaro com o Lula. O Lula é um presidente da República de fato. O Bolsonaro era um imbecil que chegou à presidência da República em circunstâncias que a gente pode discutir um dia aqui no análise, a sociedade, o papel da imprensa, do próprio judiciário, da Lava Jato, mas é um outro fenômeno, mas não dá para comparar uma coisa com a outra. E aí o Lula sai com essa. Primeiro, além de ser uma bobagem o que ele falou, é mais grave, que é inconstitucional. Né? O princípio que está na Constituição é o da publicidade. Está também no regimento do Supremo, está nas leis, né? No século XXI, você não. O problema não é esse. O problema não é você saber como o ministro votou. Isso não, né? A sociedade tem o direito de saber. É que o Lula ficou incomodado, ele acabou de indicar o Cristiano Zanin, que foi advogado dele na Lava Jato, para o Supremo Tribunal Federal. Os primeiros votos do Zanin, nós fizemos uma discussão recente aqui com a Heloísa Machado a respeito, foram votos bastante conservadores, bastante em ter sintonia, né? Não tiveram sintonia com o que o Lula disse na campanha, como se esperava, e a esquerda, sobretudo a esquerda do PT, começou a criticar a indicação do Zanin, a questionar, e tem uma segunda indicação que Lula fará, da Rosa Weber, isso também está nesse contexto, né? E é legítimo, por exemplo, ter uma campanha agora contra o Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier não pode pegar e sugerir uma ministra negra para o Supremo e que não pode fazer lobby por isso. É uma bobagem, ele pode fazer. Né? O Lula é quem vai decidir em última instância. E lá em Brasília, o presidente da República é bombardeado com lobbies o tempo inteiro.
O tempo inteiro, o tempo e a agenda do presidente da República são disputados por lobbies, né? Então não tem nenhum problema. O que o Lula fez aí, para ficar na tua pergunta, ele escorregou de graça. Ele atravessou a rua para escorregar na casca de banana. Não precisava ter dito o que disse. Tem ali uma tentativa de defender a indicação dele do Cristiano Zanin, que incomodou, e de fato os votos do Cristiano Zanin deixaram muita gente chateada, no sentido assim, as Vou fazer pessoas um apoiam parênteses o e governo interromper de Lula. novo. Diga. Desculpa te interromper de novo, Kennedy. Depois você Não, por desconta favor. do meu tempo no Não, próximo vamos embora. bloco. Não, é que isso que você falou agora, para mim, é fundamental. Assim como ele tem o direito de indicar o ministro que ele quiser, é o único eleitor que conta para ministro do Supremo é o presidente da República, né? Porque até Depois hoje o tem que passar no Senado. Senado. O Senado tem É, a mas responsabilidade lá também. Mas referenda, sempre referendou. referenda sempre, né? Então, ele tem o direito de indicar quem ele quiser. Agora, ele também tem que aguentar o tranco, né? Das consequências dessa indicação. E eu acho até que o Zanin, não sei se chegou a mudar o voto, se ele já tinha formulado de um jeito e acabou votando de outro. Eu acho até que não. Mas é inegável que a pressão que houve contra o Zanin, ou sobre o Zanin, depois que ele deu aqueles votos todos direitosos, influenciou no voto dele sobre o marco legal, né? O Sim, marco temporal. É óbvio, das terras indígenas. Exatamente. exatamente, E a né? sociedade é assim. É E tem que assim que ter couro duro funciona. para aguentar a crítica, tanto o Zanin quanto o Lula. O Lula Exato. ficou preso 580 dias, ô Zé. Não pode ter queixo de vidro para ficar incomodado com críticas ao Cristiano Zanin, como ficou. Acho que a sociedade não tem o direito de saber voto do ministro. Sabe? Para que falar uma bobagem dessa? Ele até Abrir fala o assim: flanco para. precisamos. Se fosse dar um conselho. É tudo no condicional, né? Se fosse dar um conselho, se eu pudesse dar um conselho, precisaríamos começar uma discussão. Quer dizer, ele até está dizendo, precisa mudar a Constituição. Quer dizer, não sei se ele se deu conta disso, mas ele está dizendo, como você já muito bem lembrou, precisaria mudar a Constituição, o regimento interno do Supremo e a jurisprudência brasileira. Não adianta pegar o exemplo americano, que onde os votos tem dois votos, né? Tem um voto da maioria, quando é unanimidade é um voto só. Se tem racha, eles fazem um dos justices lá, né, dos ministros, redige o voto da maioria, outro redige o voto da minoria, você fica sabendo o placar. Mas se você quiser muito, você consegue saber quem aderiu a qual voto, né? Ah, não. Então não é que é assim um segredo total e completo. Aqui a gente chegou no extremo oposto desde que criaram a TV Justiça com transmissão ao vivo de julgamento e todo Aí tem mundo um se ponto, Zé. empavoneou, né? É É isso, aí tem outra um ponto. questão. É isso. Tem uma questão que é o seguinte: TV Justiça. Aí o cara vira um pavão ali, adora ouvir a própria voz e julga de acordo com a opinião pública. O Lula está falando também de uma queixa que ele tem da época da Lava Jato, em que havia uma pressão da opinião pública e tinha ministro que queria votar para ficar bem na foto. Né? A Rosa Weber chegou a dar um voto dizendo: eu penso diferente, mas como não está em exame a jurisprudência, esse julgamento, eu vou votar contra o que eu penso, né? Que isso influenciou a prisão do Lula. A Não foi só a Carmen opinião pública, né? Lúcia, Também foi a artilharia do Exército também o tweet influenciou do nesse Vilas voto. Boas, do general Eduardo Vilas Boas na época. Ou seja, a ministra não resistiu a uma pressão do comandante do Exército na época, Que que nem vai era haver mais de qualquer comandante. jeito, seja o voto público ou não. E daí tem esse argumento ridículo. Não, isso é para não haver corrupção. Ora, é o contrário. Se, Claro. é óbvio. Se a sociedade não sabe como o ministro votou, é Isso. muito mais fácil de haver corrupção. Falar, ah, mas aí como é que quem corrompeu vai saber se ele votou ou não votou? Ora, basta saber se ganhou. Se o cara só vai pagar se a tese dele foi vencedora, é óbvio, né? Mas, enfim. Na questão do voto Agora, secreto, em alguns casos no Congresso Nacional, você prevê para o parlamentar não ser pressionado. Isso é exceção numa democracia, o voto secreto. Agora, um voto do ministro da Suprema Corte sobre demarcação de terra indígena, sobre legalização da maconha, do aborto, é claro que isso tem que ser público. Né? E o lógico, ministro, ô, Toledo, o cara vai ficar lá até 75 anos de idade. Uma vez aprovado no Senado, é muito difícil perder aquele cargo. Se não tiver hombridade, né, capacidade de resistir à pressão, está no emprego errado, pede para sair. Vai fazer outra sim. coisa da vida.
Mas quem está na vida pública sabe que tem menos direito à privacidade. Está sujeito ao maior escrutínio da Como opinião alguns pública. ministros É fizeram, isso. diga-se, né? Que se cansaram dessa exposição e pediram para sair, né? O Joaquim Foram Barbosa saiu, por exemplo. Tinha muito tempo de Supremo ainda. Podia o ter Eros ficado, Geral, né? né? Agora, Kennedy, a Então, minha pergunta, quando eu falei da casca de banana, mas não tem assim, nós que somos ingênuos, podemos até pensar, mas será que não tem uma estratégia de comunicação? Ele chamou atenção para um negócio que não era notícia para desviar a atenção de outro que ele não queria que tivesse sendo falado, sei lá, eventual substituição da Ana Moser no Ministério dos Esportes. Tem ou não tem estratégia nisso daí? tem estratégia nenhuma, Toledo. Assim, a informação é essa. O bom seria que houvesse uma estratégia, né? Ele vai Nem tirar a Ana estratégia tem. Moser, colocar o Fufo, não tem estratégia nenhuma. Na conversa com o presidente, ele falou da cabeça dele, o que ele pensa, sem roteiro, ao vivo ali. Não pensou no recado que queria dar e falou é mais do que uma bobagem, é uma ilegalidade, não cai bem para o Lula, que é um democrata que derrotou um autocrata, um candidato a ditador como o Bolsonaro, porque voto secreto é tipo de ditadura, não é de democracia. Não fica bem na boca do Lula esse tipo de defesa, sabe? É um negócio completamente assim, e não é estratégia, porque haverá o desgaste para fazer as coisas que ele tem que fazer, né? Agora, No ministério para formar a maioria. Então, não é estratégia. Infelizmente, não é. Você fala, pô, tem uma estratégia aí, ele está lançando um outro fato para cobertar algo. Não, não é. Não é. Infelizmente, não é, porque um ou presidente da seja, República até deveria levar a comunicação mais em conta para governar. Mas não é o caso do Lula. Ele prefere não levar isso em conta. essas lives, então, que tudo bem, o cara tem direito de fazer a live que ele quiser, Sim. todo mundo tem, né? Todo mundo faz, até o presidente da República que ele não teria o direito, mas é muito pior do que uma entrevista de verdade, né? Porque numa entrevista de verdade, se ele fala uma batatada dessa, imediatamente vai ter um jornalista lá para falar, mas vem cá, não é bem assim, você tem uma contraposição, né? Ali, obviamente, não vai ser o condutor da live que vai fazer esse papel. Agora, então, talvez fosse o caso de acabar com a live, né? Porque até eu nunca vi até agora essa live dar alguma notícia positiva para o governo ou para o Lula. Só notícia negativa ou irrelevância. Que a audiência também é baixa. Ele comunicou na live da semana passada que ele ia criar um ministério, agora está dizendo que não vai criar mais o tal do ministério da pequena e microempresa, né? É legítimo ele fazer uma live, ela pode ser feita no formato que ele achar. Ele quer fazer essa live, e aí é uma decisão dele. Não é do Pimenta, o ministro das Comunicações, não é da assessoria mais próxima, é o Lula que quer e quer nesse horário de 8h30 da manhã. E já falaram para ele também que não é um bom horário, mas é quando ele está descansado, é quando ele quer fazer, né? Então, ele está fazendo o que ele quer fazer. Ele pode fazer? Pode. Um presidente pode muito, mas não pode tudo, né? Atravessa a rua para escorregar nessas cascas de banana. Ele está com gordura política para fazer isso? Tá melhorando a popularidade, a economia está indo, a comparação com o Bolsonaro é muito mais favorável a ele, né? Nós saímos das trevas e estamos num ambiente em que nós estamos discutindo outras coisas. Agora, Sim. do ponto de vista do Lula, o que ele ganha com isso? Com isso ele não ganha nada. Ele só Não, ganhou não. pancada, só ganhou crítica justa, no caso. Gratuita, né? Ele abriu o flanco para apanhar de graça. Até o Sérgio Moro, de quem eu discordo 101%, disse: olha, é um devaneio, não vai acontecer. Que a gente sabe que não vai acontecer. Não haverá uma Sim, mudança. Se você quer abrir uma discussão sobre se vale a pena ter TV Justiça, se esses votos deveriam ser televisionados, se os ministros, na hora de votar, não deviam estar com um holofote na cara, você pode fazer essa discussão, você pode, inclusive, como sociedade, pressionar e falar: acho que isso aí deixa os ministros muito popstars e eles querem sempre ficar bem na foto e acabam privilegiando isso. Você pode fazer essa discussão agora, não vai mudar a Constituição, né? Então é uma pena, que tinha que estar sim. gastando energia com outras coisas, no meu Exato, entender. né? Tem outras votações muito mais importantes na fila no Congresso e Sim, custando muito mais caro do que essa, né? sim. Kennedy, vai pensando na sua síntese, porque tem um monte de comentário que eu preciso ler aqui. Vai lá. Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre. Lula ainda é analógico em um mundo digital. É boa essa. Boa, boa. Praga 2021. Esses são os coringas da análise da notícia brasileira. Deve estar se referindo a gente.
Espero que a carta do baralho, né? Não o vilão. Bárbara Rezende Magalhães, acostumei tanto com o Toledo em podcast que é estranho ver que ele tem um rosto. Pois é, Bárbara, eu tenho um rosto. Você vê que coisa incrível. Graziane Ramos, enfim, conseguirei participar ao vivo hoje aqui. Analyzers presente. Muito bom, Graziane, chegou na hora. E ela comenta: o Lula perde a chance de ficar calado muitíssimas vezes. Ou a assessoria de comunicação dele não funciona, ou recebe salário à toa, já que Lula escuta. Antônio Cardoso Neto, porque ele já tinha chutado um cachorro morto na calçada em que ele estava antes. Fabiana Carvalho, Kennedy, perfeito, 2 polegares para cima para você. Bárbara Rezende Magalhães, o Lula mesmo jogou a banana para escorregar. Exatamente isso, né? Lara Fernandes, é muita ignorância agredir ministros por causa de seus votos, apesar de ter me desagradado de alguns votos do Zanin e de sempre me desagradar com Nunes Marques e André Mendonça. É verdade. E a Bárbara ainda complementa. Kennedy falou que todo mundo pensa. É isso aí, Kennedy. Diga, fale você, dê a sua síntese para a posteridade. Eu estou tentando fazer aqui, cadê em 75, Quer que eu mas eu acho enrole que mais um assim. pouquinho? É isso? Não, não, vamos lá. Voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Ou para Muito cair em casca. bom. Não escorregar em casca de banana porque a expressão é boa. É É. voluntarismo puro. Ele tirou ali, entendeu? É voluntarismo puro, sabe? É Então, um de erro novo, que ele fez. repita, repita. Voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Eu acho que Muito essa bom. hoje vai perder, que a do Danilo estava melhor, eu acho. Mas enfim. Mas é Mas isso. não, Também, vamos, enfim. manteremos a fé de E que sabe, Toledo, eu seguiremos tenho muita aqui. responsabilidade ao criticar o Lula, porque qualquer presidente merece crítica e sempre tem que ser criticado, né? Mas para não fazer uma crítica fácil, uma crítica sem sentido, né? E, por exemplo, nós passamos no Brasil um aperto muito grande com o Bolsonaro, e não tem comparação entre um presidente e outro. Agora, o Lula precisa cuidar melhor, assim. O presidente da República, a palavra dele tem peso, sabe? Ele não pode falar qualquer coisa e achar que tá tudo bem. Ele não é um É. palpiteiro comentando o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, o derby numa mesa de bar. Ele é presidente da Se ele República quiser fazer isso, a gente falando convoca ele para análise da notícia, põe o isso, Kennedy na isso. presidência e chama o Lula para apresentar o programa aqui. Coloca o Zé, o Roberto da presidência. Sabe, mas ele não pode dar palpite sobre o Supremo Tribunal Federal. Um presidente, para falar das atribuições de um outro poder, tem que estar mais bem calçado. Tomou coco aí, crítica do Arthur Lira, do Moro, né, da imprensa Sim. de uma maneira geral. Ganhou o que com isso? É, Ganhou nada. é isso. Enquete já está no ar, Kennedy. Por que Lula atravessa a rua para escorregar em casca de banana? Kennedy, voluntarismo faz Lula atravessar a rua para escorregar em casca de banana. Público, Lula ainda é analógico em um mundo digital. Eu diria que eu votaria nos dois nesse caso, viu? Eu acho que são É respostas boa? complementares e não. Mas eu acho É. que a enquete não permite fazer isso. Até que não dá para Não, tucanar nessa enquete, não, não. não, não. E de vez em Bom, quando é bom a gente perder essa enquete também. vamos lá. Enfim, É olha só. alternância de poder, né? Ô Devolvo a bola Zé, para você. não, não, esticamos demais aqui, ó. Temos que correr. Seguinte, ô Toledo, você tem aí dados de uma série de pesquisas do Datafolha, né? Você juntou muita coisa. Na pesquisa, a pergunta é o seguinte: petismo é maior que bolsonarismo em São Paulo e na urna? Palavra com José Roberto Toledo. Então, o Datafolha fez uma pesquisa muito interessante. É só na cidade de São Paulo, portanto, não dá para você projetar isso para o país inteiro. Mas o questionário, eles foram muito felizes, eu achei, porque ele é muito rico nas perguntas e nos cruzamentos das respostas, né? Então, se a gente olhar essa pesquisa como um microcosmo, né, de uma situação, numa cidade específica onde Lula ganhou a eleição,